Fala pessoal, beleza? Eu sou o Neto e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês as 6 regras essenciais sobre o dinheiro. Então, bora pro vídeo! Você pode até ter um bom salário, mas se você ignorar uma dessas 6 regras, vai viver para sempre na escassez, enquanto pessoas que ganham até menos que você, que entendem essas regras, vão continuar enriquecendo. Mas já faz o seguinte, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque aqui eu trago conteúdo que muda não só sua mentalidade, mas o seu bolso também. A primeira regra é que o dinheiro só obedece quem sabe mandar nele. Então, ele é como se fosse um funcionário. Se você não souber dar ordens claras, ele não sabe o que fazer e ele acaba indo embora. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas acabam recebendo salário, ficam felizes por alguns meses, mas depois acabam sendo levadas a compras impulsivas que não agregam em nada. A melhor forma de você fazer isso é você criar um sistema que não dependa da sua força de vontade. Mas como assim, Neto, criar um sistema que não dependa da minha força de vontade? A primeira coisa que você deve fazer é criar 2 contas separadas. Uma para você colocar toda a sua reserva de emergência, né, aquela que você economizou, para você poder investir também, e a outra para você usar no seu dia a dia com as despesas fixas. E para isso você precisa revisar constantemente, porque sua vida financeira muda, sua renda muda e seu planejamento financeiro também precisa mudar. A segunda regra é a seguinte: quem gasta mais do que ganha está cavando sua própria cova financeira. Parece até meio óbvio, mas 90% das pessoas acabam caindo nessa armadilha, porque os bancos oferecem crédito fácil, as lojas parcelam em 10 vezes sem juros e os anúncios prometem felicidade em troca de consumo. Vou te dar um exemplo prático. Se você gasta tudo que você ganha, além de você não ver seu dinheiro crescer, você acaba ficando sem margem para possíveis imprevistos. Isso acaba gerando a longo prazo dívidas, juros e estresse. Agora, viver abaixo do que você ganha é como se fosse subir uma escada. Degrau por degrau, você chega mais alto a cada mês. Agora que entra o ponto crucial. A riqueza que você gera é a diferença do que você ganha do que você gasta. Não importa se você ganha 2, 10, 15, 20 mil por mês. Se você gasta tudo que você ganha, você nunca terá liberdade financeira. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é definir um teto de gasto pelo percentual que você ganha. Como, por exemplo, gastar apenas 70% do que você ganha. E esses outros 30% que você economizou, você deve utilizar de forma estratégica. Uma parte vai para a reserva de emergência, a outra parte vai para investimentos e a outra parte vai para a educação financeira. E lembre-se, ostentação é a maior prisão da classe média, porque os ricos de verdade não precisam provar nada para ninguém. Já o pobre acaba gastando mais do que ganha para provar para os outros que é rico. Se você aplicar essa regra, vai escapar da armadilha que milhões de pessoas caíram. Porque se você gasta menos do que você ganha, você consegue investir. E se você consegue investir, você enriquece. Regra 3. O segredo não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você guarda. Muita gente acredita que o problema financeiro é a falta de dinheiro, mas a verdade é uma só, que sem disciplina, não importa o quanto você ganha, você vai continuar quebrado. Guardar dinheiro é como se fosse plantar sementes. Cada real que você guarda hoje tem o potencial de virar uma árvore no futuro. Mas, em contrapartida, se você consome todas as sementes, nunca vai poder ter bons frutos no futuro. E aqui está a sacada final dessa regra. O que te faz rico não é necessariamente o quanto que você ganha, mas o quanto que você guarda, investe e multiplica. Regra 4. Nunca confunda ativo com passivo. O que faz a maioria das pessoas não acumularem patrimônio é que elas não sabem a diferença de ativo e passivo. E eu vou te mostrar agora qual é a diferença. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. O problema é que a maioria das pessoas confundem status com patrimônio. Elas acham que acumular passivos é ser rico, mas o verdadeiro rico de verdade não é aquele que junta passivos, mas sim aquele que junta ativos que geram fluxo de caixa todos os meses para ele. Vou te dar um exemplo do João e do Pedro. João, ele ganha 10 mil por mês, mas gasta tudo com carro novo, com roupas de marca, com festas e no final do mês não sobra nada. Já o Pedro ganha 5 mil por mês e separa R$1.000 dessa renda para poder investir em imóveis e em ações e ver seu patrimônio alavancar mês após mês. Quem está mais perto da riqueza? Pedro, mesmo ganhando menos. Corte passivos disfarçados de ativos. Seu carro pode até ser necessário, mas não se iluda, ele não vai te enriquecer. Construa uma carteira de ativos reais, como por exemplo ações, imóveis de aluguel, fundos e negócios escaláveis. E aqui vai a metáfora. Ativos
são como árvores frutíferas. Você planta, cuida e com o tempo elas geram frutos constantemente. Já os passivos são como fogueiras, eles trazem calor e satisfação imediata, mas queimam todo o combustível rapidamente e não deixam nada. Essa é a essência da regra 4. Enriquece quem junta ativos e não passivos. Regra 5. O dinheiro só cresce com quem tem paciência. Essa é uma das regras mais duras de se aceitar em um mundo acelerado que a gente vive. Hoje em dia todo mundo quer tudo acelerado. Ficar rico em um mês, emagrecer em 7 dias e ficar famoso em uma semana. O dinheiro, ele não respeita o imediatismo. Ele respeita a disciplina e a consistência. O segredo da riqueza está nos juros compostos. E os juros compostos são como uma bola de neve. Eles começam pequenos e imperceptíveis, mas quanto mais tempo você deixa rolar, mais eles crescem com o tempo. Já em 30 anos, você poderia ter mais de R$1 milhão. Isso não é mágica, isso são juros compostos trabalhando com o tempo. O problema é que a maioria não tem persistência e desiste no meio do caminho. É como se você arrancasse a semente da terra porque ela ainda não virou árvore. Já os ricos entendem que o ingrediente secreto da riqueza é o tempo. E quando o tempo passa, quem foi paciente colhe liberdade. É o tempo e não o valor inicial que faz a mágica acontecer. Já aqueles que procuram atalhos ficam presos nas corridas dos ratos. Quanto mais você mexe nas raízes, mais difícil ela cresce. Não mexa naquilo que você investiu. Trate seus investimentos como uma árvore. Confie no processo. Foque no longo prazo, porque no curto e no médio prazo vão ter altos e baixos. A paciência e a persistência com o dinheiro é como se fosse vinhos envelhecendo nos barris, mas a linha geral é sempre de crescimento. No começo parece apenas suco de uva, mas quanto mais o tempo passa, mais valioso ele fica. Essa é a regra 5. O dinheiro só floresce para quem entende que a riqueza é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Se você busca atalhos, vai tropeçar. Regra 6. A inflação é o inimigo invisível do seu dinheiro. Ele não bate na porta, não faz barulho e não avisa, mas todo mês leva um pedaço do seu dinheiro. E o que é inflação na prática? Inflação é quando o seu dinheiro perde poder de compra. Ou seja, o que você compra hoje com R$100 no mercado, daqui a alguns anos, você vai precisar de R$150 para poder comprar a mesma quantidade de coisas. O valor nominal do dinheiro é o mesmo, mas o que você faz com ele muda constantemente. Como por exemplo, imagina que você guarda R$10.000 embaixo do colchão. Se a inflação média anual é de 6,5% ao ano, daqui a 10 anos, esses mesmos R$10.000 vão ter o mesmo poder de compra que 5.500. Ou seja, você perdeu quase metade do seu dinheiro sem gastar nada. O rico protege seu patrimônio, porque ele sabe que dinheiro guardado é como se você segurasse gelo na mão por muito tempo. Com o tempo, ele vai desaparecendo sem você perceber. Aí que mora o perigo. O pobre, por falta de conhecimento e por medo, ele deixa o seu dinheiro na poupança ou na conta corrente. A inflação é como se fosse o cupim da madeira. Por fora, parece intacto, mas por dentro, ela vai correndo silenciosamente até prejudicar a estrutura. Então, não basta ganhar, não basta guardar. Tem que investir para se proteger da inflação. E agora eu quero lançar um desafio. Escolha pelo menos uma dessas 6 regras e aplique ainda hoje. Só assim você transforma conhecimento em resultado. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque toda semana eu trago conteúdo relevante que faz você alavancar seu patrimônio. E lembre-se, o dinheiro é apenas uma ferramenta e se você souber usá-lo, ele é a única coisa que vai te trazer liberdade.